Salve, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regatas. O negócio é o seguinte, rapaziada, a gente viu aí a partida de ontem entre Vasco e Fluminense. O Fluminense venceu por 2-0, 2 gols do Cano. É uma sequência importante que o Botafogo vai ter daqui pra frente. A gente discutiu muito, né, nos últimos dias aí sobre... nos últimos dias não, nesse último domingo. A gente falou muito sobre o time. A gente discutiu bastante o time, a gente discutiu bastante aspectos que podem melhorar, aspectos que estão bons, situações que nós nem esperávamos que estivesse tão boa em tão pouco tempo de trabalho. O Botafogo tem 35 dias desde a volta dos jogadores das férias. Isso é impressionante. E, enfim, a gente falou um pouquinho sobre a ponta direita, sobre o pós-perda, sobre o aspecto defensivo, ofensivo. E aí o que você pensa? O Botafogo bem no campeonato, líder do Campeonato Carioca de maneira provisória. Aí você pensa, pô, o Vasco ontem tomou uma porrada ali do Fluminense, né? Foi 2-0, 2 do Cano, e o Botafogo ganhou do Fluminense, então eu vi, assim, uma certa empolgação de torcedores do Botafogo. Cara, então quinta-feira é tranquilo, quinta-feira é um jogo para te arregaçar o Vasco, que não funciona desse jeito. O futebol, como diz meu amigo lá, o Fogo Stats, né, publicou nas redes sociais lá, o futebol não tem espaço para soberba, principalmente um time que acabou de voltar de pré-temporada. Não tem espaço para isso, sabe? Então a gente tem que ficar atento, até porque o placar, não é que o placar foi mentiroso, tá? O Fluminense teve mérito, ganhou por 2-0, mas ele maqueia um pouco que foi a partida, que foi muito equilibrada, inclusive com mais chances claras do Vasco do que do Fluminense. O primeiro tempo, inclusive, do Vasco foi muito melhor que o do Fluminense, né? Apesar do Fluminense ter sido mais efetivo, ter merecido a vitória. O goleiro Fábio, né, estava muito inspirado, fez defesas importantíssimas. Enfim, vamos trocar uma ideia sobre isso, até porque o Botafogo tem uma sequência muito importante, muito desafiadora nos próximos dias, que já vai ter aí 2 clássicos, né? O Botafogo já disputou um clássico, vai ter 2 clássicos, um deles contra um Flamengo, que vai encarar esse jogo com muita seriedade, vai tentar dar uma resposta para o seu torcedor, e também o primeiro desafio de mata-mata do Botafogo na temporada. Estamos falando aí do jogo da Copa do Brasil, beleza? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. A gente está com quase 85.300 inscritos aqui no canal. Vamos bater essa meta ainda hoje, 85.300, né? A nossa meta até a semana que vem é a gente ter 86 mil inscritos. Vamos caminhar nesse sentido, beleza? Vamos pra cima, rapaziada. E eu queria agradecer a vocês, antes da gente começar a trocar uma ideia, eu queria agradecer a vocês, porque a gente tá com quase 15 mil inscritos lá no canal Daniel Brownie, que é o nosso canal geral, de futebol de maneira geral. Eu queria muito agradecer a todos vocês aí pela moral, né, cara? Sei, o pessoal aqui do canal Brownie Fogo que ajudou muito nessa reconstrução. Era aquele canal... Lembra que eu tinha perdido um canal? Né? Deu um problema, eu perdi um canal, quase perdi esse aqui, consegui pelo menos recuperar o Brownie Fogo. Então, eu tive que reconstruir um canal que eu tinha 40 mil inscritos. A gente chegou aos 15 mil e a gente bateu as metas de monetização. Agora, porra, cara, muito maneiro, muito satisfatório. Vamos lá, gente, agora sem conversa fiada. Quem assistiu o Vasco Fluminense tá ligado no que eu tô falando. O jogo foi 2-0, o Fluminense ganhou, beleza. O Fluminense é uma equipe de muito volume de posse de bola, mas em chances criadas, né, o Vasco não deixou a desejar. O Vasco perdeu muitos gols, o Vasco perdeu oportunidades, certo? Pedro Raul deu uma cabeçada ali pra fora impressionante, teve uma cabeçada que o Fábio pegou de maneira sensacional, um chute do Gabriel Peck de fora da área, né? Houve uma jogada ensaiada, né? O escanteio foi rasteiro para a entrada da área ali próximo da meia-lua. O Gabriel Peck pegou bonito de perna esquerda, o Fábio fez uma defesa monumental e o Fluminense foi efetivo. Certo, o Vasco não esteve tão preparado, isso é uma parada importante, né? O Vasco não esteve tão preparado quanto o Botafogo esteve para encarar a equipe do Fluminense nos seus aspectos de ataque em bloco. O Fluminense é uma equipe aposicional na hora de atacar, o Fluminense é uma equipe funcional na hora de atacar. Então, a equipe do Fluminense, o que ela faz? Ela ataca em bloco, ela vai atacando com 4 ou 5 jogadores de um lado só, enquanto o outro lado fica com menos jogadores. Certo? Para você gerar superioridade numérica no toque de bola, nas triangulações, nos diálogos curtos entre os atletas. Vira ali um mini futsal, que o Fluminense acaba jogando num espaço curto e o Vasco, né, marcando atento a esse encaixe, mas sem ficar atento ao balanço. Certo? O Fluminense explorou muito pouco isso contra o Botafogo,
e talvez tenha notado isso e explorou demais além da conta nesse jogo, certo? O Fluminense conseguiu fazer a inversão de jogada e o Cano recebeu livre para fazer 1-0. Aí depois teve o gol do Cano, do meio campo, que foi um gol absolutamente sensacional. O Cano, que é destro, mete um gol do meio campo de esquerda, né? Impressionante. Mas o que eu tô querendo dizer aqui com isso é o seguinte, não tá, o time do Vasco não tá bobo não, cara. O Vasco não fez uma partida ruim, foi amassado pelo Fluminense, não viu a cor da bola, não foi isso. O Vasco criou oportunidades. Inclusive, o Botafogo não vai conseguir repetir o mesmo esquema de marcação, vai ser um bom desafio pro Botafogo. A gente vai ter bons desafios agora. Vasco, Sergipe e Flamengo. Cada um pelo seu motivo, cada um com seu nível técnico. O Vasco é mais uma equipe de primeira divisão que o Botafogo vai enfrentar. O Botafogo vai pegar mais um clássico, mais uma equipe que o Botafogo vai enfrentar na Série A em 2023. E o Botafogo não vai conseguir repetir, o Botafogo vai ser desafiado a marcar, a jogar sem bola de uma maneira diferente da qual enfrentou, por exemplo, a equipe do Fluminense, certo? O Botafogo ele vai conseguir, né, na verdade ele vai tentar, ele vai ter que ser efetivo, marcando o time do Vasco, que também joga no ataque mais posicional. O Vasco também não sai em bloco. Não é aquela maneira de ter a bola de cercar o centro do jogo com 5, 6 jogadores, como o Fluminense faz de maneira bem atípica, né? Por isso que o Fernando Diniz causa tanta discussão. O Vasco ele posiciona, ele predispõe os jogadores para povoar bem o terreno do campo, assim como o Botafogo faz. Então o Botafogo ele vai marcar menos por encaixe, mais por uma ocupação de espaço, mais por zona, mais por setor. Então o Botafogo vai ter que ter uma atenção especial, coisa que não precisou ter contra o Fluminense, né, em larga escala, e que não precisou ter até contra o Bangu, que também o Bangu tem uma forma de jogar parecida com a do Diniz, né? O Felipe Maestro coloca o time para jogar aglomerando muito ali o setor em que a bola está, e aí a gente tem essa realidade para esse jogo muito importante, em que o Botafogo vai enfrentar uma equipe chata, tá? O time do Vasco ainda tá em formação, mas é um time chato. Depois o Botafogo enfrenta o Sergipe, vai ser o primeiro desafio de mata-mata do Botafogo num campo castigado. O Botafogo vai jogar contra o Sergipe, que vai ter que partir para cima, porque o Botafogo tem a vantagem do empate nessa primeira fase. É um jogo de aspecto físico muito intenso. Enfim, tô até pensando em ir nesse jogo bastante, tá? E outra coisa, né, a gente vai trocar uma ideia aqui também sobre o Botafogo-Flamengo, né, que vai ser, o Botafogo vai enfrentar talvez a melhor equipe do Brasil hoje ao lado do Palmeiras. Em nível técnico, eu acho que é o melhor elenco do Brasil. É um time que tá mordido, certo? E a gente vai enfrentar, digamos assim, essas dificuldades para encarar o Flamengo nesse campeonato carioca. E vai ser o primeiro grande teste aí contra uma das equipes que vão disputar títulos esse ano, certo? Então, sequência muito importante, pés no chão, sem soberba e vamos pra cima. Valeu? Tamo junto, fui!